dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Perdão, senhor. Sim. Esse não é Jesus que o povo chama de profeta? Sim, é ele. É o Nazareno. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos ou irmãs, ou pais ou filhos, ou terras pelo reino de Deus, e que não receberá no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão dos primeiros. Mestre, abençoe a minha criança, eu lhe rogo. Ele não tem tempo a perder com crianças. Pedro, não. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino dos céus como uma criança, de maneira alguma, entrará nele. Vamos dar início à solenidade da passagem dos alunos para discípulos. Inicialmente, nós vamos dar a composição da mesa, que está sendo ocupada por alguns diretores. Primeiramente, o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Teodoro Lauzi Sacco. A diretora do jornal Semeador e também conselheira da Federação, Umbreta Gori Sacco. Diretora da área de ensino, Júlia Nezu de Oliveira. Conselheiro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Henrique Neide Jimenez. Diretora do curso de Educação Mediúnica, Nadir Escolástica Optis. Diretora do Departamento Evangelho no Lar, a nossa querida companheira Maria Toniette Compre. E o nosso orador da tarde de hoje, que veio da cidade de Ilhéus, da Bahia, Djalma Mota Argolo. Bem, feita a composição da mesa, nós vamos passar para a nossa... Desculpe, faltou um diretor. É que ele estava atrás de mim, eu não enxerguei, né? O diretor da área federativa e diretor da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, Dr. Durval Ciampone. Não é federativa, é financeira. Então, feita a composição da mesa, nós vamos para a nossa prece inicial e vamos convidar o discípulo Antônio Eustáquio dos Santos. Busquemos nas profundezas do nosso ser e no fundo do nosso coração aquele sentimento mais puro, revestido de amor, e direcionando esse sentimento até Jesus, dizendo: Senhor, aqui estamos diante da responsabilidade pelos ensinamentos recebidos, sabendo que ainda não temos condições de praticar o Evangelho como se deve e de imediato, mas naquilo que se espera dos discípulos e naquilo que nos falta, dá-nos forças para tentar praticar e desejar praticar todos os dias da nossa existência, para que a água da vida possa perfurar a dureza das nossas imperfeições.
fortifica a nossa vontade, ilumina o nosso entendimento e ajuda-nos a colocar o amor em nossos corações, para que os nossos caminhos e as nossas tarefas sejam mais luminosos. Senhor, ajuda-nos a nossa insuficiência e ser conosco agora e sempre. O Coral e a Orquestra Carlos Gomes, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, ele está colaborando conosco nesta festividade. Inicialmente, eles irão executar 2 hinos. O hino a Allan Kardec, letra e música de Cecília Amaral de Abreu, e em seguida o hino da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Implorando numa prece
ação aos alunos, nós vamos convidar o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Teodoro Lauzi Sacco. Prezados irmãos, boa tarde, que a paz de Jesus continue reinando em nossos corações, hoje e sempre. Ainda sobre o impacto emocional desses dois hinos que o coral acaba de proferir, quase que não temos condições para dirigir a palavra. Porque, meus irmãos, recordando-me do trabalho ingente do comandante Armão, porque foi ele o criador das escolas da Federação. Armão levou uma década de ingentes trabalhos para finalmente coroar, no ano de 1950, finalmente instituir a primeira turma do Evangelho, do aprendiz do Evangelho. Armão começou numa época muito difícil. Nós estávamos ainda em plena Segunda Guerra Mundial, a situação espiritual no mundo estava caótica. Armão, sentindo o apelo, o chamamento do mundo maior, para contrapor esse estado de beligerância, que haveria uma necessidade imperiosa de contrapormos o materialismo que crassava, instituir de forma inteligente, de forma metódica, 2 cursos de espiritismo nesta casa: a Escola de Aprendiz do Evangelho e a Escola de Médiuns, que depois tomou o nome de Escola de Educação Mediúnica. Armão já antecipava, porque nos recordamos na década de 50, que através de vários médiuns, os espíritos vinham nos advertindo de que na medida que nós iríamos atingindo o fim desse século, a situação ia tornando-se cada vez mais difícil. O torniquete, esta era a expressão que se dizia, ia apertar de ano a ano. E realmente, o que estamos hoje presenciando de corrupções, da escalada de criminalidade, de AIDS, enfim, toda essa situação que traz tantos desconfortos a nós, espíritas, que temos uma sensibilidade mais aguçada, isto era tudo previsto já em 1950 pelos nossos benfeitores espirituais. E Armão partiu para a luta, legando-nos um trabalho extraordinário. É bem verdade que o nosso querido irmão foi muito incompreendido por muitas criaturas, mas nós podemos tranquilamente dizer que aqui nesta casa nós podíamos dividi-la em 2 partes, antes do trabalho de Armão e depois. Realmente os frutos sanzonados estamos colhendo. Nós acreditamos que dentro de um prazo mais curto possível, quando nós nos transferirmos para a nova sede, nós teremos só aqui na sede central mais de 10.000 alunos. E se nós nos lembrarmos de Emmanuel, que nos diz que a maior caridade que alguém possa prestar a alguém é ensinar a doutrina espírita, portanto, a Federação vem prestando neste campo, neste aspecto, um relevante trabalho. Estamos colocando para a Federação e para as demais casas espíritas mais de 1 milhar de trabalhadores devidamente preparados para tomar da charrua e produzir aquela messe amadurecida do bom trigal que Jesus tanto espera nessa fase de tanta descrença, de tanto materialismo, de tanto negativismo. E nós, numa verdadeira revoada, como batalhadores, como soldados de Jesus, temos as armas no coração do conhecimento e as armas do amor para servir, continuando nesta grande causa. É bem verdade que em quase 6 bilhões de seres humanos encarnados da Terra, nós somos uma gota d'água no oceano. Mas não devemos esquecer que nós, aliados a nosso Senhor Jesus Cristo, fundador do cristianismo, seremos como aquela massa, aquele fermento a levedar a grande massa. Não nos atemorizamos diante das dificuldades, diante das ameaças. Vamos lutar com destemor, vamos servir a boa causa do bem. Não nos envergonhemos de ser bons, de ser honestos, de ser corretos, de trabalharmos em prol do próximo, porque hoje o homem está por demais
com um sentimento marcado pelo mercantilismo. Poucos acreditam que nós trabalhamos de graça, nos enquadrando dentro da recomendação de Jesus: dai de graça o que de graça recebestes. E a mediunidade não é nem uma profissão e nem um meio de ganhar dinheiro. Portanto, nós estaremos servindo ao Mestre da melhor maneira possível, com amor e com conhecimento. Que Jesus, pois, como tem muitos outros oradores, inclusive o da tarde, não queremos mais nos estender, mas nós os convidamos para fazer parte da fraternidade dos discípulos de Jesus. Neste instante, meus irmãos, a responsabilidade de cada um de nós cresce muito, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Amanhã, quando nós desencarnarmos, se porventura não tivermos juízo, se formos invigilantes e se palmilharmos pela estrada escabrosa do erro, não temos que dar culpa a ninguém, a não ser a nós mesmos. Mas nós esperamos, pelo conhecimento que vocês ostentam, preparados como estão, levarão até o fim na luta do bom combate. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre são os nossos rogos. Muita paz. Teremos agora um número de poesia, cujo título é A Criação Divina. É uma poesia recebida mediunicamente pelo médium Jorge Rizzini, e nós convidamos para declamá-la o nosso querido companheiro Altamirando Dantas de Assis Carneiro, que será acompanhado pela orquestra, executando a música Gondoleiros do Amor. E disse Deus no infinito, que se faça o firmamento. E o Pai condensou aos poucos o seu próprio pensamento. E disse Deus satisfeito, que nos espaços perfeitos surjam infinitos mundos, e os contínuos turbilhões, a explodir no espaço infindo, geraram astros fulgentes, de cores surpreendentes, galáxias, constelações. Estava feito o universo, condensação da vontade, infinito, eterno, puro, como é a divindade. E nele estava presente o princípio inteligente, e a vida em fase latente esperava a atividade. E esse princípio ativo, com o fluido universal, gera o simples vegetal, e a vida explode nos mundos. E diz Deus onipresente ao princípio da matéria: evoluir és bactéria no charco e mares profundos. E o ser unicelular desenvolve seu psiquismo, multiplica suas células, fragmenta-se, transformismo. E nos ambientes vários já não são protozoários, são ativos operários com diferentes organismos. E o princípio inteligente, com a lei da reencarnação, vai sofrendo mutação nos vários seres que agita. Cresce nas águas, no solo, evolui nos campos, erra, é animal feroz na guerra, cresce, geme, chora e grita. E chega o grande momento, vai espantar-se a criação. Deus proclama em muitos mundos, agora a humanização. E a santa lei paterna, que ao universo governa, gera o homem da caverna, ilumina-se a razão. Humanidade se espalha no mundo já de granito. Cresce o homem para o infinito como quer o Criador. Ilumina o raciocínio, desenvolve o conhecimento, vence o ar, a luz, o vento, o mar, o sol, o calor. Mas a criação não para. Vão surgir os novos mundos. Rubros só geram planetas pequenos, grandes, rotundos. E a terra, que é um estilhaço, surge e dança pelo espaço, já trazendo no regaço da vida os germes fecundos.
E com a lei da evolução ganha o globo o ser humano. Desde logo é soberano nos campos, vales e serras. Vai passando o fio do tempo, e o homem já milenar ainda é bruto, e a guerrear lava em sangue toda a terra. Povo escravo não tem pausa no trabalho à luz do achote, e monumentos impérios são erguidos com o chicote. Cresce a cultura imortal, mas pouco avança a moral, e da luz o pedestal é a força, a cruz, o garrote. Mas diz Deus onipresente a um dos seus assessores: ouço da terra os clamores, geme o meu povo na cruz. Desce Cristo ao escuro mundo e prega a fraternidade, a verdade, a caridade, inunda a terra de luz. E a luz espancou as trevas para que o homem não peque. Depois reencarna Kardec e o globo vê nova luz. E o gigante com a ciência descobre e analisa o espírito, interpreta o perispírito e complementa Jesus. Todas as leis então ocultas são dadas à humanidade. Dissolvem-se antigos dogmas à luz da mediunidade. E o povo que vivia aflito, na matéria circunscrito, hoje fala com o infinito, tem nas mãos toda a verdade. O universo é pensamento condensado, é vibração, mas o espírito já puro foge à humana concepção. Vê o átomo e a energia, de Deus a sabedoria, o amor que ele irradia, e tem do Pai a visão. Por isso, ó homens da terra, piedade com os ateus, como teve Jesus Cristo com os antigos fariseus. Sede bons, tende humildade, praticai a caridade, e aqui na imortalidade vereis a face de Deus. Esta poesia que o Altamirano acaba de declamar, ela foi ditada pelo Espírito Castro Alves. E agora teremos uma parte musical com a música Unchained Melody, ou seja, melodia acorrentada. É o tema daquele filme Ghost, e será apresentado pela orquestra e pelo nosso coral Carlos Gomes.
E vamos agora convidar para uma saudação aos discípulos a nossa querida diretora da área de ensino, doutora Júlia Nezu Oliveira. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar em nossos corações, agora e sempre. Nesta nossa maravilhosa festa, em que todos nós estamos unidos juntamente com o plano espiritual, nesta confraternização, que é a maior festa espiritual da área de ensino. Primeiramente, nós não poderíamos deixar de agradecer os nossos irmãos expositores, os nossos irmãos dirigentes, que se encontram aqui sentado, parte deles aqui na tribuna. Não está completa a nossa equipe, mas os nossos irmãos que se encontram aqui à frente. Também os nossos monitores, os nossos dirigentes, que por falta de espaço, grande parte se encontra nas primeiras filas. O Antônio Zago, que é o nosso expositor do Aprendizes do Evangelho, que também se encontra ali na primeira fila. Também em especial o nosso agradecimento a Nadir, que é a nossa diretora da Educação Mediúnica, a sua equipe, dos dirigentes da parte mediúnica, os dirigentes de classe, os nossos agradecimentos ao nosso mestre de cerimônia hoje, que é o nosso diretor dos nossos cursos de aprendizes do Evangelho, e a nossa subdiretora Leocádia de Castro, que está escondida em algum lugar por ali, que estava também na coordenação. Sem estes amigos todos, nossa festa espiritual não seria possível. Sem auxílio, sem ajuda e também a sustentação, é claro, de toda a diretoria executiva, do nosso conselho deliberativo, do apoio que o nosso presidente nos dá em todos os momentos, ele que junto conosco
entra de sala em sala, não só para fazer os pedidos das nossas promoções, como também para levar uma palavra para todos vocês. Enfim, toda esta equipe que durante todo o ano esteve junto conosco, buscando proporcionar a todos vocês os nossos cursos de Espiritismo na Federação. Hoje é um dia muito importante, especialmente para o plano espiritual. Com certeza, as fraternidades do espaço, as fraternidades que atuam na Federação, principalmente o nosso querido comandante Armon, que, como nos disse numa festividade anterior, a nossa querida dona Marta Galego Tomás, que o comandante Armon, ele recebeu das mãos de Jesus a incumbência de ser o coordenador das fraternidades da Federação. E com certeza ele se encontra conosco, juntamente com todas as fraternidades, aqui, unindo seus corações aos nossos corações, pois que este é um momento muito importante. É o momento em que nós, simbolicamente, passamos de aprendizes do Evangelho para discípulos de Jesus. E ser discípulo, nós sabemos, é a escolha da porta estreita. É a porta que nos leva à nossa elevação espiritual, mas sabemos que é uma porta muito difícil, que vai requerer de nós muita abnegação, vai requerer de nós disciplina na nossa vida, vai requerer de nós perseverança, vai requerer de nós espírito de renúncia, muitas vezes às coisas que ainda nós estamos apegados da materialidade. Vai depender também de nós esta ajuda que o plano espiritual espera para melhorar a condição espiritual da face do planeta Terra. Como nos disse o nosso irmão Teodoro, em fins da década, no início da década de 50, quando o mundo atravessava momentos muito difíceis por causa das guerras que estavam acontecendo, o mundo espiritual precisava harmonizar as vibrações espirituais do planeta Terra. Hoje, continuamos não com aquelas guerras, mas as guerras hoje ainda continuam em diversos aspectos, não só no Brasil, como em todos os planetas. É a época do saneamento que nós estamos passando, é a época da transição, porque todos nós estamos passando, e mais do que nunca, os discípulos de Jesus são aqueles que são esperados pelo plano espiritual maior, para que a implantação do Evangelho de Jesus possa se realizar definitivamente na face da terra. Este é o nosso compromisso, esta é a nossa tarefa, é de sermos servidores de Jesus, de sermos os seus discípulos, de exemplificarmos, mesmo nos momentos mais difíceis do testemunho das nossas vidas, que realmente aprendemos com Jesus a servirmos o nosso próximo, e que a coisa mais importante para nós é de servir, é de procurarmos auxiliar o plano espiritual maior neste saneamento espiritual, neste momento de implantação do Evangelho de Jesus. Pois, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, muita coragem, que Jesus nos dê aquela sustentação necessária para que possamos, diante das dificuldades, jamais desistirmos, jamais desanimarmos, mas de nos lembrarmos, e que este momento desta nossa união possa representar na nossa lembrança, na nossa memória de espírito imortal que somos, aquele laço de sustentação que nos une como discípulos de Jesus. Que Deus nos abençoe.
Agora ouviremos a música Escorregando. É um tango brasileiro em ritmo de choro, de Ernesto Nazaré, ao solo de flauta com acompanhamento de orquestra, e a solista Rosimeire e Rocha Abensur. Agora convidaremos para uma saudação aos discípulos de Jesus a diretora do curso de Educação Mediúnica, Nadir Escolástica Optis. Quando Jesus nos convidou à perfeição, certamente que ele já conhecia a carga de falhas e deficiências a que todos nós estamos subordinados. Se aspira, portanto, à jornada da ascensão, se pretende comungar com o progresso e com o aperfeiçoamento, não se afaste do trabalho que renova, do estudo que edifica, do perdão que ilumina. Lembre-se que o Senhor já lhe concedeu tudo aquilo que necessita para comungar com a glória divina. Mas é bom não esquecer que as dádivas do Criador se fixam nas criaturas, de acordo com o esforço, com o trabalho, com a perseverança de cada um. Se aspirarmos, portanto, à união com Jesus e à vitória da paz em nós mesmos, sejamos fiéis discípulos do Senhor, aceitando as tarefas que Ele nos confiou aqui na terra, agradecendo a nobreza de servir, utilizando para este trabalho a ferramenta do amor, amando, servindo e amparando a todos. Parabenizo a todos os novos discípulos e muita paz em todos os corações. Agora ouviremos uma música, primeiramente em Esperanto e em seguida em português. Trata-se da música Me Amos Sianvin, Eu Sei Que Vou Te Amar, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Por toda
E dando prosseguimento à nossa solenidade, ouviremos agora a mensagem feita pelo coração do diretor do curso dos aprendizes do Evangelho, João Batista do Vale. Gostaríamos de lembrar a todos os discípulos uma passagem que consta em Lucas, no capítulo 17, versículo 21 e 22. Foi quando Jesus passava-se por uma praça em Jerusalém, e os fariseus cercaram-no e fizeram a ele a seguinte pergunta: Mestre, quando virá o reino de Deus? Eu gostaria que prestasse bem atenção para a sutileza da pergunta. E eles ficaram aguardando uma resposta. E Jesus, logicamente, após alguns instantes, ele iria responder: O reino de Deus não virá em aparências visíveis. Vós não podereis dizer, ei-lo aqui ou ei-lo acolá. Mas regnum Dei intra vos est, ou seja, o reino de Deus está dentro de vós. Ora, se o reino de Deus está dentro de nós, significa que Deus também está dentro de nós, porque o reino é de Deus. E se Deus está dentro de nós, e nós ainda praticamos muitos delitos, significa que esse Deus ainda está introvertido, está em estado latente, e há necessidade de pô-lo para fora. Um dos objetivos das escolas aqui na Federação é exatamente este: é fazer com que o aluno, através de estudos, através de orientações, consiga extravasar este Deus que existe dentro de cada um. Santo Agostinho disse com muita propriedade: o mal não foi criado por Deus, pois ele é a consequência da perda daquilo que é bom. Então nós vemos que o mal realmente não tem nada a ver com Deus. Deus só criou aquilo que é bom. Alguns anos atrás nós tínhamos um aluno aqui na casa, que ele chegou para nós e disse o seguinte: olha, João Batista, eu já estou quase me tornando discípulo. Aí eu perguntei, mas por que eu quase? Aí ele disse assim: porque antes eu batia na minha esposa 3 vezes por semana. E agora que eu estou quase me tornando discípulo, eu só bato uma vez. Aí nós simplesmente respondemos para este aluno que nós tínhamos absoluta certeza que assim que ele terminasse o curso, ele não bateria nenhuma vez em sua esposa. Porque o objetivo da nossa escola é exatamente este: é direcionar o aluno para que ele tenha boas ações, para que ele consiga, no mundo aí fora, ser um verdadeiro exemplo de fraternidade, de amor e de disciplina. Então, o que nós desejamos a todos os futuros discípulos, e que deste momento já podem se considerar discípulos, é que realmente procurem no dia a dia honrar o nome da Federação Espírita do Estado de São Paulo, porque tudo aquilo que foi passado para vocês no transcorrer desses 2 anos ou 4 anos foi passado com muita lógica, com muito amor e com muita fraternidade. E nós temos certeza de que vocês levarão avante essa grande bandeira, que é a bandeira do cristianismo, e cujo principal líder é, evidentemente, o Mestre Jesus. Estas são as palavras que nós tínhamos a todos vocês na tarde de hoje, e façamos um apelo a Jesus e ao mentor espiritual da nossa federação, Dr. Bezerra de Menezes, que certamente está conosco na tarde de hoje, para que abençoe a todos hoje, amanhã e sempre. Muita paz a todos.
Agora ouviremos a música Aleluia de Handel, Oratório do Messias, acompanhada ao piano pela professora Orquídea Lino. Agora passaremos à entrega das carteirinhas e a mensagem de conclusão do curso. Como já é do conhecimento de todos,
A Federação Espírita do Estado de São Paulo, ela não dá diploma a curso nenhum, porque ninguém poderá se dizer que é diplomado em Espiritismo. Espiritismo não tem diploma, porque é um estudo continuado, é um estudo que não tem um ponto para se parar, porque é uma religião evolutiva. Então, o que nós vamos oferecer aos alunos é uma carteirinha e uma mensagem simbolizando o término de um curso. Então, nós gostaríamos de deixar bem claro que vocês não receberão um diploma, receberão uma carteirinha e uma mensagem simbolizando o término de um curso. Então, nós vamos chamar inicialmente a representante da classe de sexta-feira, às 9 horas da manhã, sala 223, dirigida pela nossa querida companheira Jandira de Brito, que eu convido para vir aqui, e convido a aluna para Lília Regina Mancuso. Esses alunos que eu estou chamando, é evidente que estão concluindo o curso de aprendiz do Evangelho. Sexta-feira, 15 horas, sala 224, dirigente Nadir Escolástico Optis, e vamos chamar a aluna Jurenci Pereira de Souza. Sexta-feira, 19h30, sede nova, primeiro subsolo, sala 2, dirigente Maria Helena Felipe, e convidamos a discípula Denise Petracatelli. E, finalmente, sábado, 15h30, sede nova, primeiro subsolo, sala 1, dirigente Cleofa Teives, e convidamos a discípula Maria Filomena. E agora, para entregar as carteirinhas e a mensagem aos alunos que concluíram o curso de Educação Mediúnica, nós vamos convidar a diretora do curso de Educação Mediúnica, a nossa querida companheira Nadir. Então, nós vamos chamando a dirigente do segundo ano de Educação Mediúnica às 9 horas da manhã, de Janira dos Santos de Júlio, para entregar o certificado a Ofélia Paulino Vargas. Neuza Ache de Paula, dirigente do segundo ano da 1h30 na sala 223, para conferir o certificado a Roseli Aparecida Gama. Vamos chamar o nosso presidente, o Teodoro Lauze Sacco,
para entregar o certificado a Andresa Próspero Izepe. Marilene de Andrade Silva, dirigente da classe da sala Caibar Chútil, às 17h45, para entregar a Juvenal João Jurado. Vamos convidar a nossa diretora da área de ensino, doutora Júlia Nezu de Oliveira, para entregar a Ademir Messias. Elvira, da Elvira. Vamos chamando a dirigente da classe das 20 horas, na sala 11, na sede nova, Silvia Cristina Puglia. Para entregar para Elza Pavizan Trindade. Vamos chamando a dirigente Vera Lúcia Maldonato Leite, responsável pela classe do sábado, sala 1-2, para entregar para Zulmira Chaves Acessian. E vamos chamar a dirigente Sônia Aparecida Cabral de Melo para entregar a Rosiane Pires de Toledo, responsável da classe do sábado. Agora vamos ouvir a música Êxodos, de Ernest Gold, com coral e orquestra.
Agora vamos convidar o orador de toda a turma, o discípulo Jovino Cândido da Silva. Jesus nos abençoe. Saudamos o senhor Teodoro, que ao assumir a presidência da Fiesp, em fins de 1985, encontrou-a dividida em facções, o ensino esfacelado, as edições Fiesp praticamente paradas, a sede nova só no terreno, causa administrativo e considerável dívida monetária, e que com muita coragem, ousadia e muito equilíbrio, deu novos rumos à casa. Saudamos o vice-presidente, o senhor Pedro Nakam, pela grandiosidade de seu trabalho, todos os diretores de área pela responsabilidade empreendida, os conselheiros, o conselho deliberativo, os sócios, os expositores, dirigentes, colaboradores e funcionários. Agradecemos a Deus em conhecermos esse gigante vivo, esta casa grande que é a Federação. Agradecemos a Deus pela assistência espiritual, a doutrinação e os cursos realizados nesta que é uma universidade do Espiritismo no Brasil e no mundo. Nossos agradecimentos especiais à área de ensino, diretoria, departamentos, setores e os muitos colaboradores. O ensino é o pilar nas escolas da fé. Jesus desempenhou o mais alto apostolado da terra, sem uma cátedra de academia, mas não se projetou nos séculos sem as letras sagradas do Evangelho. Jesus era um discípulo Judas era um discípulo fiel a Jesus, mas um dia acreditou mais no poder frágil da terra que na administração do céu e traiu a si mesmo. Se a terceira revelação universal, progressiva e permanente, é dos espíritos, não queiramos na condição de aprendizes ou beneficiários antepor-lhe ao roteiro seguro as nossas preferências pessoais, interferindo no âmbito das generosas e sábias decisões do alto. Não alcançaremos a libertação verdadeira sem abolir o cativeiro da ignorância no reino do Espírito. A luz do Espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose. Quem aspire a entesourar os valores da própria emancipação íntima, à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. André Luiz proclama que o lar e o templo são as escolas da fé. A Federação segue, ao nosso ver, um plano pedagógico pujante e vivo, arquitetado nas esferas superiores, orientado segundo diretrizes de eternidade e universalidade. Diretriz essa, vinculada às necessidades e interesses kármicos de indivíduos e coletividades, e conduzido com base no Evangelho do Divino Mestre. Este grande templo que é a Federação é na essência um educandário em que as leis do ser, do destino, da evolução e do universo são examinados claramente, trazendo luz e articulando orientação, mas sem converter-se no instituto de mera preocupação academicista. Toda escola é centro indutivo. O invento pede uso, a teoria espera demonstração. Assim também na experiência religiosa que acabamos de superar ao terminarmos estes cursos, etapas primeiras, e voarmos para as novas responsabilidades. A ideia religiosa está presa no cárcere dos dogmas absurdos. Como continuadores do Cristo, teremos de marchar contra esses gigantes com a liberdade de seus atos e das suas ideias. As atividades pedagógicas do presente e do futuro terão de se caracterizar pela sua feição evangélica e espiritista, se quiserem colaborar no grande edifício do progresso humano. Todo o trabalho na Federação, na área de ensino objetiva, no nosso entender, a formação da mentalidade cristã por excelência, mentalidade purificada, livre de preceitos e preconceitos que impede a marcha da humanidade, formando correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, que entrarão então no campo prático, às obras, ao trabalho. Não é difícil perceber que tipo de opção mental as pessoas fazem quando se encontram diante de uma situação de risco.
A perspectiva do fracasso diante de um esforço nobre para a mudança de conduta, a preferência por considerar-se incapaz de ser amado perante uma nova situação afetiva, ou até a dificuldade de enxergar saídas positivas para problemas ou vícios antigos de há muito enfrentados. A opção pelo negativo, pelo ângulo pessimista da realidade, é comum no homem do mundo que está sintonizado com o padrão mental da humanidade, ainda excessivamente apegado ao inferior, por total ignorância das conquistas de paz e equilíbrio comuns às faixas superiores da vida. O homem religioso, que descobre na crença, que abraça novas possibilidades de crescimento interior, sente grandes dificuldades de vencer essa vigorosa onda psíquica coletiva, que acaba puxando-o para baixo, tentando enquadrá-lo nos comportamentos massificadores pouco refletidos. A doutrina espírita, que comparece nesse momento de dificuldades, chega como feliz alternativa de reerguimento moral do homem, cansado pelos embates do imediatismo e da ganância por mais e mais poder. É a consolação operante que incita a criatura a sentir-se amada por Deus e por isso mesmo a serviço dele para a felicidade dos semelhantes. O Espiritismo, quando penetra na intimidade, convida o ser às duas viagens. A primeira, para dentro de si mesmo, em busca do autodescobrimento, através do qual se conhecerão os equívocos particulares a serem corrigidos e as conquistas salutares a serem ampliadas. A segunda, para fora, em busca do outro, que surge como campo propício para a semeadura das descobertas anteriores. Expressa dessa forma, portanto, o convite suave e resoluto de Jesus a repetir-se nas páginas da espiritualidade superior. Vem e segue-me. Ninguém que lança a mão do arado e olha por trás é apto para o reino de Deus. Os benfeitores espirituais completam: sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confia em Deus amado e construindo sempre, amando e construindo sempre, porque Deus, acima de tudo, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. A ansiedade decorrente da aventura de se autodescobrir é perfeitamente natural. Ninguém espera encontrar dentro de si um mar de rosas. O desafio, porém, precisa ser enfrentado, mesmo que à custa de lágrimas. A boa luta que Jesus se referiu começa na coragem de se mergulhar no profundo de si mesmo, para que se realize com eficácia real o propósito de se vencer a força mental coletiva que atrai a criatura para expressões menos dignas da existência. A transformação moral definitiva começa no desejo íntimo e concretiza-se na ação renovadora. Esta é a nossa meta. Sigamos, pois. Agora nós vamos convidar o nosso orador, vindo diretamente de Ilhéus da Bahia, o Djalma Mota Argolo. Além de orador, ele também é escritor espírita e atualmente já editou 4 livros e que vocês poderão adquirir na saída aqui da festividade. Então é com muito orgulho, com muita honra, que nós recebemos em nossa casa na tarde de hoje, esse querido companheiro que veio de tão longe para dar uma mensagem a todos os discípulos. Então vamos receber com aquela calorosa salva de palma o Djalma Mota Argolo. Primeiramente, queremos abraçar o caro
irmão e companheiro de doutrina, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, os diretores desta casa, os trabalhadores e todos aqueles que fazem parte dos departamentos de ensino da Federação, que nós aprendemos a admirar desde os idos de 1959, quando tivemos a oportunidade de conhecer os trabalhos do comandante Edgar Armond. Trazemos o abraço e aí aproveitamos o ensejo, como já fizemos de manhã, do presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, Adilton Pugliese, e o transferimos ao companheiro que dirige esta instituição. Trazemos também o abraço da presidente do Núcleo Espírita Sintonia da cidade de Ilhéus, onde nós militamos, e os companheiros do movimento espírita em geral daquela cidade da Bahia, abraçando a todos aqueles que mourejam também na seara do bem, aqui nesta cidade de São Paulo. Discípulos de Jesus, discípulos do Evangelho. Quero dizer que estamos com o coração em festa por participar de uma solenidade como essa. Foi bem chamado a atenção que não se tratava de uma láurea definitiva, porque, inclusive, não é possível nunca uma formatura definitiva no campo do Evangelho, nem no campo do Espiritismo. Estudantes, todos somos e todos seremos. Agora, ser discípulo de Jesus, ser discípulo do Evangelho, é sem dúvida alguma um grande galardão. Discípulos sempre existiram no mundo. Nós sempre ouvimos falar nos discípulos dos grandes mestres chineses, fossem eles quais fossem os mestres. Mestres bons na China, mestres maus. Mestres bons na Índia, mestres maus também. Na Grécia, em Roma, durante toda a Idade Média e nos nossos tempos. Nós temos visto, às vezes, como mestres inconsequentes arrastam seus discípulos a morticínios, a suicídios coletivos, à desgraça. Quantos falsos mestres existem por aí nos dias de hoje, a reunir multidões simplesmente para saqueá-las, para extorquir o minguado dinheiro com promessas vãs e mentirosas. Mas Jesus, esse mestre dos mestres, e que aceitou o título de mestre, quando o moço rico se lhe dirigiu e disse: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E a resposta de Jesus foi peremptória: bom, por que me chamas de bom? Bom só existe um, Deus, mas mestre, eu sou. E ser o discípulo daquele mestre significa participar da única revolução que existiu em toda a história da humanidade. Nós temos visto por aí afora sociólogos, historiadores, falarem de revoluções. Revolução Francesa, Revolução Comunista, Revolução disto, Revolução daquilo. Mas, na verdade, toda e qualquer revolução no mundo tem significado apenas maquiagem social. Mais nada, porque não mudou coisíssima nenhuma em termos de essência. É como um edifício velho ao qual se deita uma demão de tinta, ou no qual se abre algumas portas, se colocam alguns spots, e de repente se diz que houve uma revolução, uma mudança.
Uma revolução efetiva não termina nunca. Mas as revoluções que nós conhecemos terminaram todas. Seus objetivos se perderam e, por último, nós tivemos a grande Revolução Socialista de 1918, o comunismo implantado na face da terra. Caiu em menos de uma semana. Não tinha base, não tinha sustentáculo nenhum. Era o edifício erguido pura e simplesmente sobre areia. Não tinha fundamentação, não podia permanecer. Mas a revolução do Cristo é diferente. Em primeiro lugar, ele nunca conclamou ninguém à violência externa. Ele nunca conclamou ninguém a se atirar contra as autoridades. Podemos dizer, inclusive, que é a anti-revolução. Jesus será o anti-herói definitivo. Um herói que, em primeiro lugar, lidera massas, mas não se aproveita dessas massas. Em segundo lugar, ele penetra essas massas com o ideal de solidariedade, de amor, de justiça, de compreensão, de compaixão, de tolerância. E, finalmente, nunca usa o prestígio no momento mais necessário para fazer com que as massas se levantem em sua defesa. Muito pelo contrário. É a revolução diferente, é a revolução do amor. É a revolução da não violência. É a revolução da morte para viver. Se uma semente não cair no solo e não morrer, não nasce árvore. É preciso que morra primeiro, para então surgir alguma coisa. Quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Parece o absurdo dos absurdos. No Gólgota, 3 cruzes. 2 criminosos comuns. E um pretenso revolucionário, que queria solapar o poder de Roma. E queria destruir a própria nação judia. É preciso que um homem pereça, mas não toda uma nação. 3 cruzes. 3 derrotados, naturalmente. Foram presos, foram mortos. Executou-se uma sentença. Estão derrotados, 2 sim. Poderiam estar derrotados. Eles viveram de acordo com as leis naturais do mundo, e dentro das leis do mundo, eles estão presos aos seus problemas e às suas dificuldades. Mas o terceiro não. Esse justamente, naquele instante, tornou-se o vitorioso. Anás e Caifás poderiam estar celebrando, mas celebravam sem saber que o chão estava se abrindo aos pés dele, porque aquele crucificado, naquele momento, era o vencedor definitivo, vencido aparentemente, vencedor de fato. Aí as multidões se levantaram, e diz o Espírito da Verdade, numa poesia muito bela no Evangelho segundo o Espiritismo, foi pronunciada a palavra amor, e os ébrios, e os mártires, ébrios de alegria, desceram ao circo. Desceram para morrer, não, para viver sempre, porque foi essa a lição fundamental de Jesus. Morte não existe. E mais tarde Paulo de Tarso vai colocar isso num verdadeiro hino que perpassa todos os tempos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque a morte foi vencida definitivamente na madrugada do dia que hoje se chama domingo, quando a ex-prostituta se aproxima daquele que parece ser o guardador dos jardins, o jardineiro, e sem olhar-lhe o rosto, porque uma mulher judia não podia nunca encarar um homem estranho na face, nem ao próprio marido no meio da rua, encará-lo face a face, de olhos baixos. Senhor, se levastes o meu Senhor, dize-mo para que eu vá buscá-lo. E uma voz que ela nunca poderia esquecer, desde aquele momento em Dalmanuta, nas fímbrias de Magdala, Maria. Ela cai de joelhos, e esse diálogo de 2 palavras
Na resposta dela, Rabuni, meu querido mestre, sela definitivamente a morte da morte. Jesus morto estava vivo. A morte, portanto, é uma ilusão entre duas expressões da mesma vida. Os seus discípulos sentem esse impacto e passam a pregar. É o querigma da paixão. Um homem que foi preso, foi torturado, foi morto, crucificado, morte de cruz, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Ele continua vivo e tem que existir esse ressurgir dos mortos, essa vida que continua, porque senão é vã a nossa fé, vai dizer o grande apóstolo de Tarso, porque senão vã é a nossa fé. E é isso que vai polarizar as multidões. Judeus, não judeus, homens da Palestina, homens da Bitínia, da Sítia, da Espanha, homens das Gálias, ou do norte da África, ou da Síria distante, todos vão escutar a palavra daquele homem que morreu e voltou do túmulo, e apareceu outra vez. E quando um discípulo dizia isso, do seu peito, do seu chakra cardíaco, diríamos hoje, saiu uma onda, uma projeção sobre as multidões, e todos acreditavam, porque eles falavam a verdade, falavam daquilo que tinham visto, eles viram, eles ouviram, eles tocaram, eles sentaram-se à mesa com ele e comeram. Depois dele morto, Jesus vive. É a grande lição, e é por isso que nós, que somos candidatos a discípulos de Jesus, a seguidores do Evangelho, que temos hoje com a doutrina espírita a certeza imortalista absoluta, porque o novo grande apóstolo, o novo Paulo de Tarso, Allan Kardec, coloca nos livros básicos da codificação aquilo que é a essência fundamental do conhecimento que ora invade a nossa alma, da grande ciência psíquica que descerra os véus do além-túmulo e coloca-nos face a face com a continuidade da vida. Os companheiros que se foram, mas que estão presentes, que estão juntos, que nos abraçam, que nos acarinham, que falam aos nossos ouvidos, ou que tomam das nossas mãos e escrevem mensagens maravilhosas dizendo: nós estamos presentes e o amor continua sempre. Nunca haveremos de estar separados, porque aqueles que se amam no Cristo nunca poderão ficar isolados uns dos outros, ou através das bocas abençoadas dos médiuns, daqueles que escutam, daqueles que veem, daqueles que sentem, que podem devassar o passado, devassar o futuro, vendo algumas nesgas que nele se apresenta. A doutrina espírita, Evangelho redivivo, nos transforma em novos discípulos de Jesus, talvez discípulos da última hora, quem sabe. E nós estamos aqui porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos como uma cidade colocada sobre um monte, que não pode ser escondida. Nós temos que brilhar, nós temos que ser diferentes, porque a nossa mensagem é diferente, é uma mensagem de alegria. Nós nunca nos aproximaremos, por exemplo, de um túmulo para chorar. Nós iremos nos aproximar de um túmulo para sorrir, com alegria e felicidade no coração, porque aquele companheiro que depositou o corpo ali se encontra agora com o seu perispírito livre, podendo estar conosco, varar os espaços, estar num mundo de felicidade muito mais positiva, num mundo de felicidade muito mais efetiva. É isso que a doutrina espírita fala. Por isso a doutrina espírita é Jesus de volta, e nós, seus seguidores, temos sem dúvida alguma um objetivo fundamental: transformar a nossa vida para transformar o mundo. Porque, como disse o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, nós somos, sem dúvida nenhuma, o fermento que é colocado em 3 medidas de farinha. Nós estamos misturados no meio da massa humana para fazer com que ela mude. Se nós somos o sal, se perdermos o sabor,
Não prestaremos para mais nada, senão para sermos jogados fora e sermos pisados pelos homens. É por isso preciso manter a integridade e a fidelidade aos postulados que assumimos, a fé que nos bafeja o coração, não com crença, mas com certeza, porque Jesus nos espera, porque Jesus tem uma confiança absoluta em nós, porque Jesus está certo de que nós vamos cumprir com o nosso dever e vamos contribuir para a implantação definitiva do reino de Deus na face da terra. Muita paz. Agora o coral irá nos apresentar a última música, Em Algum Lugar do Passado. Coral e orquestra. E agora, para dirigir uma mensagem e um chamamento ao trabalho, nós vamos convidar o diretor da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, o nosso querido companheiro Durval Ciampone. Meus trabalhadores queridos, inicialmente a diretora da área de ensino disse que esta era uma festa da área de ensino. Em princípio, nós pensamos, será que é só da área de ensino? Não seria também da fraternidade? Mas depois chegamos
à conclusão que talvez ela tivesse com a razão, porque a solenidade era dos alunos que concluíam o curso. Então, finita est solenitas, começamos agora com o trabalho. E o trabalho começa com o nosso convite de vocês participarem da nossa fraternidade dos discípulos de Jesus. Quando eu olho cada um desses rostinhos aí, e é interessante olhar daqui, vocês não fazem ideia, dá uma emoção muito grande. Sorrisos, emoções, esperanças, expectativas em cada um dos rostos. Nós ficamos assim, convictos de que Jesus está feliz. Feliz porque mais uma divisão de sua fraternidade começa o trabalho. E se nós pudéssemos imaginar agora todas as divisões que já foram formadas anteriormente, certamente não caberíamos neste espaço, neste quarteirão onde se encontra a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Tantas são as turmas que se formaram, tanto foram aqueles que integraram a fraternidade dos discípulos de Jesus. Onde estão eles? Batalhando em cada lugar, trabalhando em cada momento, certamente levando a bandeira da fraternidade empunhada e falando sempre em nome de Jesus. A fraternidade, portanto, meus amigos, não é uma salinha aqui da federação, não é uma entidade. A fraternidade é este exército que caminha e está no coração de cada um. Cada um é discípulo, cada um é integrante da fraternidade. Em qualquer lugar onde vocês estiverem, aí certamente estará a fraternidade, caminhando nos seus passos, erguendo a palavra de Jesus por seus gestos e mostrando pela prática a verdadeira caridade. Aí está a fraternidade. Nós não queríamos dizer quase nada hoje, porque certamente já integramos esta fraternidade de Jesus tantas vezes em nossas vidas. Certamente nós já recebemos outros diplomas em outras horas, sejam no campo espírita, seja no campo católico ou em outros campos. Tantas vezes recebemos carteirinhas e tantas vezes certamente as guardamos como recordação. Mas eu gostaria de chamá-los, pelo menos neste instante, a atenção especial. Não guardem este momento como simples recordação de um momento de estudo. É necessário que o amor vivo, a prática da caridade, o exercício da doutrina cristã vivifique seus passos e existam em vocês em todos os momentos de suas vidas. Eu estava por aí pensando ainda hoje de manhã no que falar para vocês. Eu estava estudando na minha casa alguma coisa ligada com Gênese espiritual, Gênese perispiritual, fazendo as minhas pesquisas nos livros de André Luiz. Estava lá com o Mundo Maior, com Evolução em 2 Mundos na mão, estudando ainda hoje de manhã. E encontrei nos 2 livros palavras muito bonitas de André Luiz. Copiei e guardei no bolso. Eu falei, se me der vontade, eu vou fazer as palavras de André Luiz as minhas palavras. E agora eu sinto realmente vontade de falar aquilo que estava escrito nos livros de André Luiz e que copiei hoje de manhã. André Luiz estava examinando a terapêutica do parasitismo da alma. Estava lá no capítulo 10, capítulo 15 de Evolução em 2 Mundos. Ele estava falando sobre o vampirismo espiritual, depois de falar sobre o parasitismo dos reinos inferiores, das transformações dos parasitas, das transformações dos hospedeiros, da obsessão e vampirismo, das infecções fluídicas, dos parasitas ovoides, do parasitismo e reencarnação, e no final do capítulo ele complementa falando da terapêutica do parasitismo da alma.
E é esse trecho lindíssimo que nós queremos falar para vocês. Diz André Luiz que todos os sofrimentos e corrigendas estão conjugados para as consciências encarnadas ou não, dentro da lei de ação e reação, que a cada um confere hoje o equilíbrio ou desequilíbrio por suas obras de ontem. Reconhecendo-se também que, assim como existem medidas terapêuticas contra o parasitismo orgânico, qualquer criatura encontra na aplicação viva do bem eficiente remédio contra o parasitismo da alma. Mas, diz ainda, não bastará, porém, a palavra que ajude e a oração que ilumina. O hospedeiro de influências inquietantes que por suas aflições na existência carnal pode avaliar da qualidade e extensão das próprias dívidas, precisará do próprio exemplo no serviço do amor puro aos seus semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo, porque só o exemplo é suficientemente forte para renovar e reajustar. A ação do bem genuíno, com a quebra voluntária de nossos sentimentos inferiores, produz vigorosos fatores de transformação sobre aqueles que nos observam, notadamente naqueles que se nos agregam à existência, influenciando-nos a atmosfera espiritual, de vez que as nossas demonstrações de fraternidade inspiram nos outros pensamentos edificantes e amigos que, em circuitos sucessivos e contínuas ondulações de energias renovadoras, modificam nos desafetos mais acirrados qualquer disposição hostil a nosso respeito. Ninguém necessita, portanto, aguardar reencarnações futuras, entretecidas de dor e lágrimas, em ligações expiatórias, para diligenciar a paz com os inimigos, realmente com os inimigos trazidos do pretérito, porque pelo devotamento ao próximo e pela humildade realmente praticada e sentida, é possível valorizar nossa frase e santificar nossa prece, atraindo simpatias valiosas com intervenções providenciais em nosso favor. É que, em nos reparando transfigurados para o melhor, os nossos adversários igualmente se desarmam para o mal, compreendendo, por fim, que só o bem será, perante Deus, o nosso caminho de liberdade e vida. Estávamos aí copiando isto e continuando a nossa pesquisa. Felizes por estar com André Luiz, pelo menos nas palavras. E mais feliz ainda porque nós tínhamos aí um gancho para falar com vocês. Porque não bastam simplesmente palavras na elaboração dos nossos ensinos. Não bastam simplesmente as preces que iluminam. Mas fundamental é o nosso ser, o nosso existir, o nosso exemplificar diante de todo o grupo social. Somente pela exemplificação nós poderemos converter os outros, porque muitas vezes as palavras, ainda que bonitas, voam
as orações, ainda que belas, não atingem a luminosidade suficiente para iluminar quem está no escuro. Então, meus amigos, nós estamos aí. Mas quando abrimos lá o mundo maior, continuando a nossa pesquisa, lemos também Eusébio. E ele disse: não basta crer na imortalidade da alma, inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado cometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos podem corresponder-se igualmente à distância de país a país entre uma esfera e outra. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. E continua ele um verdadeiro chamado a todos aqueles que verdadeiramente querem ser discípulos de Jesus, ou vanguardeiros dessa fé viva. Diz ele: vanguardeiros da fé viva, que desejais ser doravante no mundo, não obstante os percalços que se vos defrontam, exige-se de vós cabal demonstração de estardes certos da espiritualidade divina. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Vejam, queridos, se vocês realmente hoje sentirem-se verdadeiramente discípulos de Jesus, integrantes desta fraternidade, o trabalho vivo da exemplificação deverá estar com vocês em cada um dos seus passos. Não se tornem simplesmente oradores ou rezadores à busca de milagres. O Espiritismo não faz milagre, e os verdadeiros discípulos de Jesus sabem, de verdade, que é preciso trabalhar com esperança, com certeza de que só mesmo este amor verdadeiro ao próximo nos conduz a Jesus e a Deus. Sede, pois, queridos discípulos, recebidos pela fraternidade com todo o nosso amor, todo o nosso carinho, e renovemos este exército que Jesus espera tanto de nós. Que Ele nos abençoe, a todos nós, seus discípulos, agora e sempre. Um abraço para todos. Agora já vamos caminhando para o encerramento da festividade e vamos convidar para fazer as vibrações a discípula Maria Luísa Piedade. Nesse ambiente de paz que o mundo maior nos proporciona, juntos nós vamos elevando os nossos pensamentos em vibrações de luz, paz e esperança. Vamos envolvendo nosso planeta Terra, morada que foi destinada à nossa presente encarnação. Rogamos a Ismael, anjo tutelar do Brasil, que ilumine as suas fronteiras, todos que aqui se habitam, principalmente os nossos dirigentes com seus auxiliares, para que eles possam fazer justiça com muita sabedoria.